Fala pessoal, dando sequência nas resoluções das provas de magnetostática, da disciplina de eletromagnetismo. Hoje eu trouxe a questão 1 da prova do primeiro semestre de 2023. É uma questão que eu já resolvi algumas semelhantes, então ao longo do vídeo provavelmente eu vou deixar indicado nos cards vídeos anteriores que fazem referência a algum método de solução que eu nessa vez acabei simplificando, sendo muito mais direto. Então se você tiver alguma dúvida, quiser ver em maior detalhe, em maiores detalhes, como eu derivei as expressões, faz sentido consultar os vídeos que vão estar aqui à disposição. Perfeito? No circuito plano representado na figura 1, circula uma corrente I constante, então ela faz aqui uma volta, mesma corrente de todos os trechos, obviamente, por questão de conservação de corrente elétrica, e se encontra no vácuo. Então, basicamente, a permeabilidade magnética, se for preciso, vai ser a do arco. O trecho 2 é um arco de circunferência de raio 2R. Os outros trechos são segmentos retilíneos. Aqui eu tenho um valor R e um valor R, então eu consigo, se eu projetar para a direita e para cima, desenhar um quadrado. E eu já indiquei aqui a distância mínima entre o ponto de observação, que vai ser a origem aqui do sistema de coordenadas, até essa reta aqui do trecho 4, o segmento de reta, né? Por quê? Na expressão do campo expressão do campo para o eixo 4 aqui, para o segmento 4, eu vou precisar dessa distância mínima que faz 90 graus aqui quando toca a reta ou a projeção dela, né? Então eu sei que sendo um quadrado de lado R, esse diagonal aqui vale R raiz de 2. Dá para perceber que essa distância aqui que eu preciso é metade dessa diagonal. Então R raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Já deixei aqui indicado porque depois vai ser mais pertinente eu só fazer referência a essa informação. No item 1A, a gente é pedido para determinar a expressão do campo magnetostático criada por cada um desses trechos, né, no sistema cartesiano, em relação à origem, em função da corrente I e dos dados geométricos. Então, é uma questão sem solução numérica, né? A gente vai resolver algebricamente e vai ter uma expressão ali com letras que representam as grandezas corretas. Lembrando que são campos magnéticos, então, se eu fizer análise de dimensões, eu devo ter algo que deveria ser ampere por metro. No item 1B, eu só preciso do 1A para resolver, porque é determinar a expressão do campo magnetostático resultante total na origem O. Então eu preciso só somar todas as componentes. Lembrando que para esse tipo de exercício a gente usa a lei de Biot-Savart, e a lei de Biot-Savart leva em conta um produto vetorial. Então pode ser que eu tenha campos que vão estar apontando para fora do papel, que aí, segundo a referência aqui, é mais E, ou para dentro do papel, do plano, né, do quadro aqui, da tela, ou do celular, não sei onde vocês estão vendo esse vídeo, mas se estiver apontando para dentro, é negativo em direção na direção Z, né? Perfeito? Como resolvi o item 1A, então? Bom, se tem produto vetorial, talvez alguns desses campos sejam nulos por conta de o produto vetorial entre os dois vetores envolvidos serem colineares. É o caso do segmento 1 e do segmento 3. O DL no segmento 1 aponta para cima, o segmento 3 para a esquerda, só que o vetor radial é o vetor radial desse DL, um elemento de linear que eu pego desse segmento, em relação, apontando para a origem. Então, nesse caso aqui, ele também aponta para a esquerda no segmento 3, ele aponta para baixo no segmento 1. Só que eles serem colineares, eles só precisam ter a mesma direção, e não sentidos iguais. Ou seja, precisa estar na vertical ou na horizontal. Se está apontando para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, ainda assim eles estão na mesma direção, apenas com sentidos opostos. Então, no caso, por conta do DL e do R no segmento 1 e 3 estarem com o mesmo orientados na mesma direção, eu sei que o produto vetorial deles vai ser nulo, então H1 e H3 também vale de zero. O segmento 2, aí é o arco de circunferência, que aí vai ser a resolução completa dele é um exercício que eu tenho uma volta completa de uma circunferência completa de corrente, é o exercício, se eu não me engano, 4.12, o item A. Esse foi resolvido aqui, eu vou deixar indicado para você, mas eu preciso da distância radial, e aí fazendo uma simplificação primeiro, o DL e o R aqui são sempre 90 graus entre eles, são sempre ortogonais, por uma particularidade do fato da circunferência atender ele é um lugar geométrico em que eu sempre tenho o vetor tangencial, que vai ser o DL, 90 graus com o vetor radial. Então, sendo de 91, então eu fico com DL vezes o R. O R vale o valor do raio, né? Então 2 é R, não
Aqui é o Rzinho, na verdade, né? Você vê aqui que eu desenhei o vetor Rzinho porque é um vetor radial. Não necessariamente é o valor R do raio. O valor raio dessa circunferência é 2R. Então fica 2R dθ, que é o valor do dl. Ou seja, eu tenho um raio, eu faço uma variação de ângulo, eu desenho o arco desse raio, dessa circunferência, certo? Então por isso que o dl, nesse caso aqui, vale R dθ. O R é o raio da circunferência. Então 2R dθ. E eu tenho 2R, que é o valor do raio da circunferência. A fórmula pede o valor do raio, a distância radial do ponto até o campo, o ponto de observação do campo ao cubo. Então eu tenho 2R ao cubo, só que tem 2R em cima duas vezes, então vai simplificar, eu vou ficar só com 2R embaixo. Vezes o 4π que aparece na fórmula de Bell-Savart, 8πr. Em cima fica a corrente I e o dθ, porque é o dθ que me permite varrer essa geometria. Então eu acabo tendo basicamente integral de 0 até π sobre 2 para poder desenhar um quarto de circunferência. Eu posso usar a informação o resultado do exercício 4.12a, que se você quiser conferir, você pode conferir, de que o campo em uma volta completa vale I sobre 2 vezes o valor do raio. No caso aqui é 2R, então daria I sobre 4R. Eu tenho um quarto de circunferência, então eu tenho um quarto do resultado de uma circunferência completa. I sobre 16R, que é o que vai acabar dando pela integral aqui também. Se eu integrar de 0 a π sobre 2, aparece π sobre 2. O π cancela em cima com baixo. 8 vezes o 2 embaixo, 16R. Esse é o valor do módulo do campo. Se eu fizer a análise de dl projetado para o vetor radial, eu vejo que eu aponto, nesse caso, para... Um bom caso, eu tenho dl para cá, eu tenho raio para cá. dl está aqui, no sentido do raio. Eu vejo ele apontando para mim, certo? Apontando para mim, no caso, vai ser apontando para dentro do plano, se vocês fizerem a análise assim, olhando para o papel. Então ele entra no plano. Então ele está na direção K, que é o vetor canônico do eixo Z, negativo. Então o campo H2 vale esse módulo que eu calculei aqui, I sobre 16R, vezes menos K. Então ele está apontando para trás, para dentro do plano. Tem que levar isso em conta. O segmento 4, tem algum exercício também que eu resolvi, eu vou provavelmente... Quando eu editar esse vídeo, eu vou ver qual que foi o exercício, mas que eu derivo uma fórmula geral de Bell-Savart para um caso de um segmento de arco. Eu tenho I sobre 4π, um valor Azinho, que é essa distância mínima entre o ponto e o segmento de reta, ou a projeção dele, né? É a distância que vai cortar a reta ou a continuação dela, se ela existisse, fazendo 90 graus. No caso aqui, vale o R raiz de 2 sobre 2, por isso que eu deixei indicado. E aí eu faço vezes seno dos dois ângulos que, em relação a esse ponto aqui, eu preciso varrer para poder desenhar o segmento de reta. Se eu olhar aqui, eu tenho R aqui, eu tenho R aqui. Então eu tenho um triângulo retângulo que tem o ângulo dele vale 45 e 45 aqui. Porque aqui eu tenho 90 graus, esses dois lados são iguais, é um triângulo isósceles. Para eu ter um triângulo isósceles, os outros dois ângulos têm que juntos somarem 90 graus e são iguais. Então 2x vale 90, cada ângulo vale 45 graus. Para poder desenhar esse segmento, então, eu tenho que descer 45 graus e subir 45 graus. E aí eu desenho essa peça aqui, esse segmento de reta. Então, menos π quarto até π quarto, que faz com que eu tenha I sobre 2 raiz de 2 πr, porque o 2 simplifica com esse 4, fica o raiz de 2 que eu não tenho que fazer. O π vem da fórmula de Bell-Savart, seno de π quarto, raiz de 2 sobre 2, menos o seno de menos π quarto, que é negativo. Então, menos o menos raiz de 2 sobre 2. Vai ficar mais, duas metades dá um inteiro, duas metades de raiz de 2 dá um inteiro de raiz de 2. Então fica I raiz de 2 em cima, embaixo 2 raiz de 2 πr. Raiz de 2 obviamente vai simplificar, I sobre 2 πr. Se eu olhar o produto dl e o vetor radial que está para... O dl está para cima e o vetor radial está para cá. Se eu fizer esse produto vetorial, eu vejo em relação a mim saindo, o que vai fazer se você... Eu estou tendo que fazer espelhado, obviamente, porque eu não estou desenhando, eu não estou fazendo as regras no papel, não estou fazendo para mim, porque eu, sabendo a referência, eu sei que para frente é positivo e para trás vai ser negativo, né? Apontando para mim é negativo, apontando para fora de mim é positivo. Então, se eu fizer dl vezes o produto vetorial dlr, eu vejo apontando para fora. Se eu fizer com o vetor no desenho, eu vou ver apontando para frente, saindo do plano. Então, o campo H4 vetorial vale esse módulo calculado, I sobre 2πr, vezes o vetor canônico K. Aqui é um bom
é um bom tipo de exercício que você tem que tomar cuidado, fazer certinho para o vetorial. Às vezes não é tão simples de fazer no espaço, né? Mas para não ter nenhum tipo de erro de sinal que vai comprometer o resultado final. Por quê? Eu terminei o item 1A fazendo esses dois campos, porque os outros dois eram nulos. E o item 1B depende de saber se é positivo ou negativo, negativo positivo, tudo negativo. Porque, obviamente, a resolução é simples. O campo total, vetorial, é somar os campos individuais, vetoriais, de 1 até 4. Como eu sei que 1 e 3 são nulos, eu só tenho que pegar em módulo, o que vai ser o vetor nulo também. Se eu for pegar o vetor, vai ser o vetor H2 mais o vetor H4. O vetor H2 a gente sabe que é H2 em menos K, né? Do jeito que eu fiz aqui. Ou seja, ele é menos H2 em K. Aqui eu estou assumindo que esse campo vai ser positivo em K. Eu tenho bons indícios para assumir isso. Então eu tenho que pegar o módulo negativo do H2. Certo? Pegar o negativo do módulo, né? Porque o módulo é sempre positivo. Mais o H4 em módulo, porque eu sei que ele já está na direção K perfeitamente. Aqui você vê que vai dar I sobre 2R, porque tem em comum I sobre 2R nos dois, né? Se eu fatorar no H4, eu fico com 1 sobre π embaixo. Se eu fatorar no H2, eu fico com 1 oitavo, então menos 1 oitavo. Percebam que π é 3,14, né? Ele é maior do que 1 oitavo. Então essa subtração aqui vai dar positivo. Por que eu assumi isso e eu não estava tão errado? O campo magnético ele é inversamente proporcional com a distância radial, normalmente, né? I sobre 2πr, I sobre 16r. Ou seja, ele é mais intenso quanto mais perto o elemento gerador de campo do ponto de observação. Esse segmento linear aqui, eles têm a mesma corrente, né? Então também tem isso, né? Lógico, se aqui eu tivesse mais corrente, talvez esse aumento de corrente superasse o fato de que esse arco de circunferência está mais longe da origem. Então é esperado que, por uma mesma corrente I, o campo magnético gerado por ele seja menor do que esse cara aqui, que também tem a corrente I, mas está muito mais perto. Então faz sentido que o campo total seja H4 menos H2. E isso provavelmente vai ser positivo, porque eles têm a mesma corrente. E, no caso, o campo resultante aponta para fora do papel, ou, se eu fizesse a regra aqui, para fora de mim, né? Perfeito? Então faz sentido coerente o resultado numérico, aqui vai ser positivo, e faz sentido todas as outras análises de acordo com a lei de Biot-Savart. E aí, então, fica essa expressão aqui para o cálculo do campo magnético total, no sentido, na direção Z, né? Porque aí o vetor canônico é o K, né? E JK como a gente normalmente utiliza. Perfeito? Um exercício bem mais tranquilo de resolver, 2 segmentos eram nulos, né? Então facilitou bastante, mas faz sentido dar uma olhada nos outros exercícios de Biot-Savart que eu já resolvi de provas e também da lista do livro, né? Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo assim que possível. Se você achou que esse vídeo foi relevante, considere então deixar o like pro YouTube e eu também ter esse feedback, né? E eu te encontro no próximo exercício.